Olá, alunos! Aqui quem fala é o professor Júnior, do Instituto de Ensino e Pesquisa, aqui de Águas Claras, situado no Distrito Federal, Brasília. Tá? Nós vamos falar hoje, pessoal, sobre equação do segundo grau, tá bom? É algo que está sendo bem cobrado, né? No início do ensino médio, no ensino fundamental, tá? No ensino médio você já começa a ver também as funções da equação do segundo grau, tá? Então nós vamos colocar aqui alguns exemplos e vamos falar para vocês qual é o passo a passo para vocês poderem resolver uma equação desse tipo, tá bom? Vamos aqui para a tela do meu computador. Então nós estamos aqui com o termo geral da equação do segundo grau, tá? Só para vocês poderem entender, uma equação do segundo grau, ela é o ax ao quadrado mais bx mais c, tá bom? Então, o maior grau do polinômio aí que nós podemos ver é o 2, tá? Por isso é chamado de equação do segundo grau, tá? Então, assim, para nós podermos resolver uma equação desse tipo, é muito importante nós definirmos os coeficientes. É o primeiro passo de tudo. Sem os coeficientes, nós não temos como dar aquele primeiro passo, tá? Então, só para vocês poderem entender, nós temos o coeficiente A, B e o C, conforme vocês estão vendo aí na tela. O coeficiente A, ele sempre vai estar multiplicando x ao quadrado, tá bom? O coeficiente B, ele vai estar multiplicando x. E o coeficiente C, ele é o termo independente, ou seja, ele não está multiplicando nenhuma incógnita, tá certo? Então é importante entender isso. E outro detalhe importante também é o seguinte, esse A aí, ele tem que ser diferente de zero. Por que, professor, tem que ser diferente de zero? Porque se ele for zero, quando ele multiplicar o x ao quadrado, ele vai zerar o x ao quadrado. Então, vai deixar de ser uma equação do segundo grau. Agora, o b e o c, em alguns casos, eles podem ser zero também, tá bom? Então, eu vou colocar agora na tela um exemplo para que a gente possa começar a resolver uma equação. Então, aqui na tela, pessoal, uma equação do segundo grau, onde nós temos 2x ao quadrado menos 3x mais 7. Então, vamos identificar primeiramente os coeficientes. Os coeficientes é o seguinte, o A é o número 2, tá? Porque ele está multiplicando x ao quadrado. O B, que está multiplicando x, ele é o menos 3, tá bom, pessoal? Não podemos esquecer do sinal. Se fosse mais 3 aí, poderíamos falar só 3. Mas no caso, como está menos 3x, o coeficiente B, ele é o menos 3. É muito importante isso. E o coeficiente C é o número 7, tá bom? Vamos colocar um outro exemplo aí para vocês poderem acompanhar. Nesse exemplo aí, pessoal, x ao quadrado menos 5x mais 6. Aí alguns alunos podem até falar assim, uai, professor, não tem nada multiplicando o x ao quadrado, então quer dizer que não tem o a? Muito pelo contrário, quando não tem o número, é porque ele está implícito, né? Quando não tem o número ali multiplicando x ao quadrado, significa dizer que ele é o 1. Então, nesse caso, o meu coeficiente a é o número 1. O coeficiente b é o menos 5, tá? Não é menos 5x, é o menos 5, tá? E o c é o coeficiente 6. O coeficiente c, quer dizer, é o número 6, tá? Então, quando não tem número assim, significa dizer que o número que está multiplicando x ali é o 1, tá bom? Então, o coeficiente a é o número 1. O coeficiente b, só repetindo, é o menos 5 e o coeficiente c é o número 6, tá bom? Agora vamos colocar um exemplo um pouquinho mais difícil para vocês. Aqui, pessoal, esse aqui é um exemplo um pouquinho mais difícil, mas é só seguir a linha de raciocínio que o professor passou para vocês, tá? Então, x ao quadrado menos 4x. Qual é o nosso coeficiente a? Nosso coeficiente a é o número 1, como nós já aprendemos. Ele está multiplicando o x, então é 1, tá? Então, nós temos aí 1x ao quadrado, então é 1 que multiplica x. O coeficiente b, nesse caso, é o menos 4. E o coeficiente C, professor? Não estou vendo. O coeficiente C, nesse caso aqui, pessoal, é o zero, tá bom? Então, assim, isso é uma equação do segundo grau incompleta, onde não se tem
o coeficiente C, tá bom? Então, nesse caso aqui, o C é zero. Como o C é zero, você não precisa trabalhar com ele, tá bom? Então, nós vamos aprender no decorrer do curso aí, que vai ter alguns casos que às vezes a gente não vai nem precisar usar a fórmula de Bhaskara, que às vezes a equação é incompleta, dá para resolver de uma forma direta, tá bom? Mas só como exemplo, nesse caso, o coeficiente A é 1, o coeficiente B é menos 4 e o coeficiente C é zero, tá? Agora vamos dar um outro exemplo um pouquinho mais complicado. E esse exemplo aqui, pessoal, é um pouquinho mais complicado, mas é fácil de entender também. Vamos lá. Onde é que está o nosso coeficiente A? O nosso coeficiente A, ele é o menos 1, tá bom? Porque está menos x ao quadrado, então o número que multiplica o x ao quadrado é 1. Então, esse coeficiente A é o menos 1. O coeficiente B, professor, é o mais 17? Não. O coeficiente B, ele é zero. Lembra que o professor falou que o coeficiente B é o que multiplica o x? O 17 não está multiplicando o x. O 17 está independente, ou seja, ele não está multiplicando nenhuma incógnita. Então, nesse caso, o 17 ele é o coeficiente C. E o B, professor, onde é que está? O B, nesse caso, é zero, tá bom? Então, só recapitulando. O A é o menos 1, o B é o zero, que a gente não tem o B nesse exemplo, e o 17 é o coeficiente C, tá bom? Então, só recapitulando essa parte, pessoal, o A é o que multiplica o x ao quadrado, o B é o que multiplica o x, e o C é o termo independente que não multiplica x, que não multiplica ninguém, tá bom? Ele está sozinho, independente, tá? Então, assim, depois de fazer com vocês esse passo a passo aqui dos coeficientes, nós agora vamos trabalhar com o cálculo do delta, tá? Vamos lá para a tela do meu computador. Aqui, pessoal, nós estamos agora com a fórmula do delta, tá? Então, esse triângulo, conforme vocês estão vendo aí na figura, ele representa o delta. O delta, a fórmula para você resolver o delta, você tem que pegar o coeficiente b ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a, que por sua vez multiplicado pelo coeficiente c, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você se deparar com uma fórmula de segundo grau, com uma equação de segundo grau, me perdoe, uma equação de segundo grau, é identificar quais são os coeficientes. Depois que você já tiver descoberto quais são os coeficientes, agora nós vamos colocar o coeficiente para resolver o delta, tá certo? Então essa aí é a fórmula do delta, tá? Por que o delta é importante, professor? Porque ele é um discriminante. Ele vai ser usado dentro da fórmula de Bhaskara, tá? Então, sem esse cálculo aí, você não consegue encontrar as raízes. As raízes que eu falo é o resultado da fórmula de Bhaskara. Normalmente, comumente, se encontra duas raízes, se encontra duas respostas, que nós chamamos x' e x duas linhas, tá? Mais para frente, nós vamos falar também que podemos encontrar apenas um valor, ou também pode ser encontrado valores complexos, mas isso aí fica para uma próxima aula, tá bom? Hoje nós estamos tratando da forma mais simples da equação do segundo grau. Então, se você quiser anotar essa fórmula aí, essa aí é a fórmula para localizar, para calcular o delta, tá bom? Então, agora eu vou colocar na tela também a fórmula de Bhaskara, tá bom? Aí vocês vão entender onde é que vai esse delta aí. Anotem, tá? Anotem no caderninho de vocês aí para vocês poderem fazer os exercícios. Então, pessoal, essa aqui é a fórmula propriamente dita, a fórmula de Bhaskara, tá bom? Tá vendo o delta ali? Depois que nós calcularmos o delta, nós vamos ter que colocar ele na fórmula aqui e nós vamos ter que achar a raiz quadrada dele, tá? Então, a fórmula de Bhaskara é isso, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Por isso que é importante identificar os coeficientes, tá bom? Primeiro nós identificamos os coeficientes, depois nós calculamos o delta, depois colocamos o delta aqui dentro da fórmula de Bhaskara e depois calculamos aqui o menos b, o 2a, tá bom? Agora vamos para alguns exemplos, né, professor? Vamos fazer exercício, tá?
Tem exercício aqui para vocês fazerem junto comigo. Então, vamos lá, pessoal. Esse aqui é o primeiro exercício que nós vamos fazer. É x² menos 4x mais 3. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, é identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. São os coeficientes, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente diminui. Nós vamos achar aqui o nosso A. Quem é o nosso A aqui, pessoal? Isso. É o 1. Então, nós vamos colocar aqui. A é o número 1. E o B? Quem é o B, professor? É o menos 4. Beleza. E o C? Nós achamos aqui o 3. Tá certo? Então, os coeficientes são A é o 1, o B é o menos 4 e o C é o 3. Tá ok? Então, nós agora vamos diminuir aqui novamente, colocar no cantinho aqui. Muito bom. Pode até colocar nesse cantinho aqui para não atrapalhar, né? Agora nós vamos calcular o delta. Vamos calcular o delta aqui para ver como é que a gente faz a fórmula de Bhaskara, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar aqui o delta. Vamos colocar esse delta um pouquinho mais escuro para facilitar. Então vamos lá, vamos colocar o delta aqui. Aí o que a gente lembra? O delta é o b ao quadrado. O b ao quadrado ali quem era, pessoal? Era o menos 4, não é? Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar entre parênteses menos 4 elevado ao quadrado. Aí menos, que é o da fórmula, 4 vezes o A vezes o C. Quem é o A? O A é o 1, não é? Então vamos multiplicar por 1. E quem é o C? O C é o 3, vamos multiplicar por 3. Tá? Então vamos lá. Menos 4 ao quadrado, eu também estou elevando o sinal negativo ao quadrado. Então menos com menos é mais, né? 4 ao quadrado é 16. Nós vamos ter aqui 16. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 3 é 12. Então, nós vamos ter 12. Então, qual o resultado de delta, professor? 16 menos 12, o nosso delta vai ser 4. Facinho, né? Então, nós já achamos aí o nosso delta. Agora, nós vamos colocar esse delta aí dentro da forma de Bhaskara, tá bom? Deixa eu colocar ele aqui para vocês. Prontinho, pessoal. Coloquei os coeficientes aqui dentro da forma de Bhaskara. Então, vamos lá. A fórmula de Bhaskara me fala o seguinte, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, só para vocês entenderem. O primeiro menos aqui é o menos da fórmula. Esse menos que está dentro do parênteses, menos 4, é porque o meu b é menos 4. Então, eu vou ter o menos da fórmula e o menos do menos 4, tá? Mais ou menos raiz de delta. Quanto é que foi que deu o nosso delta? Nosso delta deu 4. Então, nós vamos colocar a raiz de 4. E 2 vezes o A. Quem é o A? O A é o número 1. Então, 2 vezes 1, tá bom? Então, agora vamos resumir e vamos resolver essa conta. Então, vai ficar assim. Menos com menos vai ficar 4, não é? Deixa eu só puxar um pouquinho mais para cima aqui. Vamos lá. Menos com menos vai ficar 4. Vamos lá. Vai ficar 4. Menos com menos vai ficar 4. Vai ficar 4 positivo. Tá bom? A raiz de delta. Vamos fazer primeiro a conta com o mais, tá? Porque tá vendo que é mais ou menos raiz de delta? Vamos fazer com o mais, com o positivo primeiro, que seria a primeira raiz. Então, 4 mais a raiz de delta é 4, mais a raiz de delta. A raiz de delta é 4. A raiz de 4 é 2. Muito bem.
2 vezes 1, 2. Então, nós vamos ter aqui o 2 na parte de baixo. Então, agora é só resolver a continha. 4 com 2 vai dar 6, dividido por 2. A minha primeira raiz é 3. Esse é o primeiro resultado, tá certo? Para mim achar a segunda raiz, é só trocar esse positivo aqui pelo negativo, ó. Vou apagar aqui, ó. Vocês estão me acompanhando aí, ó. Tô apagando aqui, ó. Agora eu vou colocar um menos. Isso aqui é para mim achar a segunda raiz. Sinal de menos. Sinal de menos feio, professor? Vou colocar um sinal de menos assim. Então, 4 menos 2 vai dar quanto? Vai dar 2. Vamos apagar aqui então, ó. Vamos colocar o número 2 agora. E 2 vezes 1 continua sendo 2. Então, a minha segunda raiz, que é a x duas linhas, vai ser 1. Tá bom? Então, esse aqui, pessoal, é o resultado final, ó. Resultado final. X' é 3 e x duas linhas é igual a 1. Professor, não entendi por que deu 2 resultados. É porque a fórmula de Bhaskara, pessoal, fala que é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então, o que eu fiz? Eu fiz o menos b mais raiz de delta e depois eu fiz o menos b menos raiz de delta. Então, deu x igual a 3 e x duas linhas igual a 1. Vamos para outro exemplo? E, pessoal, antes de prosseguirmos aqui, o que acontece? O professor Júnior, juntamente com parceria com o Instituto de Pesquisa e Estudo aqui em Águas Claras, nós estamos montando uma comunidade no WhatsApp, tá? Onde vai servir como se fosse um restaurante de matemática. Por exemplo, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem estar postando nesse grupo e nós vamos estar designando um professor para estar respondendo, para estar atendendo a sua demanda, tá? Agora ali, não tem como a gente atender com urgência, digamos assim, eu quero aprender isso para me fazer uma prova amanhã. Não, isso é um acompanhamento de estudo. Caso você queira fazer parte desse grupo de WhatsApp, basta simplesmente você colocar eu quero ali, tá? Nos comentários do YouTube, que nossa equipe vai estar entrando em contato com você, tá bom? Para te passar os contatos, para pegar o seu contato, para que a gente possa te colocar no grupo lá para você poder fazer parte e ter essa assistência, tá bom? Então vamos para o próximo exemplo. Então, pessoal, esse aqui é o nosso próximo exemplo, tá? X ao quadrado mais 5x mais 6. O que é que eu tenho que fazer primeiro, professor? Achar os coeficientes, tá bom? Então vamos achar os coeficientes. Vamos dar nomes aos bois, né? Vamos lá. Quem é o A, professor? O A aqui é o 1. Muito bem. Quem é o B, professor? O B é o 5. E quem é o C? O C é o número 6. Achamos os coeficientes? Maravilha. Agora nós vamos localizar o delta, calcular o delta. Facinho demais, não é? Vamos lá. O delta me diz que é b ao quadrado menos 4a vezes c. Então, vamos colocar direto aqui. Então, nós vamos ter... Quem é o b, professor? O b é o 5. Então, vai ser aqui, ó, 5 ao quadrado. Menos 4 da fórmula. Quem é o 1, professor? Perdão, quem é o A? É o número 1. Então, vamos multiplicar pelo 1. Quem é o C? É o 6. Então, vamos colocar o 6 aqui. Então, o nosso delta vai ficar 25, né, que é x ao quadrado, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, o nosso delta vai ser 1. Ficou fácil demais, hein? Maravilha! Depois que nós achamos o delta, nós vamos colocar os valores dentro da fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. Vou colocar direto para vocês, tá?
Nós vamos achar primeiro a raiz 1, x'. A fórmula de Bhaskara fala menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, nós vamos colocar aqui x', que nós vamos achar. Quem é meu b, professor? É o 5, só que tem o menos da fórmula, então vai ficar menos 5. Esse menos aí é o menos da fórmula, tá? É o menos b. Mais ou menos raiz de delta, que é 1, professor. A gente já achou. Maravilha. Sobre 2a. Quem é o a mesmo? O a nesse caso aqui é o 1, não é? Então ficou 2 vezes 1. Então, resolvendo essa formulazinha aqui, nós vamos primeiro achar o x', vamos achar ele com o sinal de positivo, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só subir aqui. Vamos lá. Deixa eu subir mais um pouquinho para não atrapalhar. Então, vamos lá. O meu x' vai ser o seguinte. Vai ser menos 5. A raiz de 1, pessoal, é 1, tá bom? Então, vamos colocar mais 1 sobre 2 vezes 1, 2, né? Vamos achar aqui. Então, meu primeiro x'... Agora, vamos lá, pessoal. Isso aqui é regrinha de sinal. Menos 5 mais 1, como é que ficaria essa conta? Menos 5 mais 1. Menos com mais é o quê? Menos com mais te dá a ideia de subtração. E você pega o sinal do maior. Então, vai ficar menos, tá? 4. Isso tudo sobre 2. Então, meu x' vai ser menos 4 dividido por 2 vai ser menos 2, tá? Se você tem dificuldade com regra de sinais, podemos até estudar sobre isso, tá? Na comunidade lá que eu falei para vocês, que eu estou criando no WhatsApp, a gente pode ver tudo isso, certo? Então, meu primeiro x aí, x', é menos 2. Agora, nós vamos fazer o processo aí, pessoal, com o menos, tá bom? A gente achou, ó, vou apagar aqui o mais, ó, porque é mais ou menos raiz de delta. Então, agora eu vou fazer com menos. Vou fazer com menos aqui, ó. Professor, eu vou apagar aqui também. Porque para nós acharmos a outra raiz, nós temos que apagar aqui para fazer. Então, menos com menos te dá a noção de adição. Então, você vai ter menos, que é o sinal do maior, certo? Menos 6. E vamos apagar aqui o resultado desse aqui, que é o do x'. Agora nós vamos colocar aqui x duas linhas. Então, menos 6 dividido por 2 é exatamente menos 3. Tá? Pessoal, então essa é a aula de hoje, tá bom? Começamos os estudos aí sobre equação do segundo grau. Não é nem um bicho de 7 cabeças para fazer, só saber seguir a ordem, seguir a sequência que o professor passou para vocês, tá certo? Se vocês gostaram da ideia, se curta o vídeo, compartilhe, faça a sua pergunta lá nos comentários. Se você quiser participar da nossa comunidade no WhatsApp, só fala assim, eu quero, que a nossa equipe vai entrar em contato com você, tá bom? Para poder te passar todos os detalhes para você poder entrar nesse grupo, tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Essa é a aula de hoje. Até mais, pessoal.